Andrew Carnegie. 10 hábitos ensinados a Napoleon Hill antes da lenda. O último é chocante. Antes de Napoleon Hill se tornar uma lenda, antes de Pense e Enriqueça vender milhões de cópias, antes de seu nome se tornar sinônimo de filosofia de sucesso, ele não era ninguém. Um jovem sem dinheiro, sem status, sem direção. Apenas mais um jornalista ambicioso esperando por uma grande chance que talvez nunca viesse. E o único motivo de você conhecer o nome dele hoje é por causa de uma reunião que mudou tudo. Uma reunião com o homem mais rico do mundo naquela época. Não um palestrante motivacional, não um escritor, não alguém que teorizava sobre riqueza. Um homem que construiu o maior império industrial do século com as próprias mãos. Andrew Carnegie. Esses 10 hábitos que você vai ouvir agora não vieram de livros, não vieram de seminários, workshops ou palestras inspiracionais. Eles vieram da mente que controlava aço, ferrovias e fortunas maiores do que a maioria das nações. De um homem que começou com nada e morreu controlando tudo. E um deles, o 10º, quase ninguém ensina hoje, porque é desconfortável, porque desafia tudo o que nos contaram sobre riqueza, sucesso e o que significa construir algo que dure. Se você quer aprender com alguém que realmente construiu um império no mundo real, e não com alguém que apenas fala sobre construir um, inscreva-se agora. Este canal não trabalha com motivação vazia ou conselhos superficiais. Nós lidamos com o que realmente funciona. Vamos começar. O ano era 1908. Andrew Carnegie estava sentado em uma sala que cheirava a livros encadernados em couro e madeira envelhecida, cercado pela infraestrutura física do poder. Contratos de aço espalhados sobre mesas de mogno, mapas ferroviários presos às paredes, documentos que representavam mais riqueza acumulada do que a maioria das pessoas conseguiria imaginar em 10 vidas. O ar parecia pesado de consequência, e do outro lado dele estava um jovem repórter chamado Napoleon Hill. 25 anos, ambicioso mas sem direção, cheio de ideias, mas completamente sem a estrutura para executar qualquer uma delas. Carnegie não via Hill como um igual naquele dia. Ele nem o via como um potencial parceiro. Ele o via como matéria-prima, potencial bruto. Uma mente que poderia ser moldada se alguém tomasse o tempo para fazer isso. E ao longo dos 20 anos seguintes, foi exatamente isso que Carnegie fez. Ele moldou aquela matéria-prima em algo que o mundo nunca tinha visto antes. Um homem capaz de traduzir a linguagem brutal e implacável da construção de impérios em algo que as massas pudessem entender e aplicar. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não sabe sobre essa relação. Hill não era um talento natural. Ele não nasceu com a disciplina que Carnegie exigia. Ele não foi presenteado com o foco, a dureza mental ou o pensamento estratégico que separavam Carnegie de todos os outros industriais de sua época. Hill precisou ser ensinado, hábito por hábito, fracasso por fracasso, ano após ano. E os 10 hábitos que Carnegie gravou nele, às vezes com gentileza e às vezes com dureza, não eram princípios motivacionais feitos para fazer as pessoas se sentirem bem. Eram sistemas operacionais. A diferença mecânica entre alguém que sonha com sucesso e alguém que o projeta com precisão. E talvez, agora mesmo, você esteja exatamente onde Hill estava em 1908. Cheio de potencial, cheio de ambição. Você leu os livros, você assistiu aos vídeos, você consumiu todo o conteúdo sobre mentalidade, manifestação e acreditar em si mesmo. Mas ainda falta alguma coisa. Você tem ideias, mas não tem estrutura. Você tem energia, mas não tem direção. Você começa coisas, mas não termina. E no fundo, você sabe que o que está fazendo não está funcionando. Você sabe que motivação passa. Você sabe que inspiração não paga contas. E você está procurando por algo real. Algo que funcione quando a empolgação acaba e sobra apenas você e o trabalho. Carnegie não ensinou esses hábitos em uma sala de aula. Ele não os escreveu em um manual, nem os apresentou em um currículo estruturado. Ele os demonstrou, dia após dia, decisão após decisão. No jeito que falava, no jeito que pensava, no jeito que se movia pelo mundo. E Hill teve que observar, absorver, analisar e finalmente incorporá-los. O que você vai ouvir agora são os 10 hábitos fundamentais que separaram Carnegie de todos os outros de sua era.
Os hábitos que Hill passou 2 décadas estudando de perto. Os hábitos que construíram a US Steel do nada até se tornar a maior corporação do mundo. E os hábitos que a maioria das pessoas hoje nunca vai aplicar porque eles exigem algo que a maioria simplesmente não está disposta a dar: tempo, desconforto, consistência e a disposição de ser mal compreendido enquanto você constrói. Se você ainda está aqui, isso me diz algo importante. Você não está procurando respostas fáceis. Você não está procurando um truque, um atalho ou uma fórmula de 3 passos. Você está procurando a coisa real, e é exatamente isso que isto é. Mas deixa eu ser muito claro sobre algo antes de irmos adiante. Se você pular para o final apenas para ouvir o 10º hábito, você vai perder a arquitetura. Esses hábitos não funcionam isoladamente. Eles não são dicas independentes que você pode escolher e selecionar. Eles se sustentam uns nos outros. Cada um cria a base para o próximo. E o 10º, aquele que vai te chocar, só faz sentido se você entender os 9 que vieram antes. Eles formam um sistema. E sistemas só funcionam quando você aplica todas as partes. Então, se este conteúdo já está fazendo sentido para você, se você consegue sentir que isto é diferente do conselho superficial que você tem ouvido em todo lugar, inscreva-se agora, porque o algoritmo do YouTube é projetado para entregar conteúdo para quem interage com ele. E se você não se inscrever, se você não sinalizar que isso importa para você, a plataforma não vai te mostrar o próximo vídeo. Não vai te mostrar os aprofundamentos. Não vai te mostrar as continuações que conectam tudo. Então tome a decisão agora. Mostre ao algoritmo que você está falando sério. E vamos continuar. O primeiro hábito pelo qual Carnegie vivia, aquele que guiava todas as outras decisões que ele tomava, era a clareza absoluta de propósito. Não metas. Não sonhos. Não aspirações vagas. Propósito. E existe uma diferença fundamental que a maioria das pessoas nunca entende. A maioria das pessoas tem metas. Elas dizem coisas como: eu quero ganhar $1 milhão, eu quero construir um negócio de sucesso, eu quero liberdade financeira. E Carnegie, se estivesse sentado diante delas, as olharia nos olhos e faria uma pergunta simples: por quê? Não para ser filosófico, não para fazê-las se sentirem bem, mas para eliminar a fraqueza na raiz. Porque propósito vago cria ação vaga, e ação vaga cria resultados vagos. E resultados vagos criam anos de esforço desperdiçado. Carnegie sabia exatamente o que estava construindo. Ele conseguia ver isso na mente com clareza absoluta. Ele sabia por que estava construindo. Ele sabia o que isso custaria em tempo, relacionamentos, reputação, e sabia o que exigiria dele pessoalmente. Esse nível de clareza tornava cada decisão simples. Isso me aproxima do meu propósito ou me afasta dele? Se aproximava, ele fazia, independentemente do desconforto. Se afastava, não acontecia. Sem exceções. Sem negociações. Hill viu esse padrão se repetir milhares de vezes ao longo dos anos. E percebeu algo que mudou completamente sua compreensão do sucesso. A maioria das pessoas não fracassa por falta de esforço. Elas fracassam por falta de direção. Elas trabalham incrivelmente duro em coisas que não importam. Confundem atividade frenética com progresso real. E anos passam sem movimento de verdade em direção ao que elas realmente querem. Veja como isso se aplica a você agora, na sua vida, neste momento. Se alguém te parasse na rua e te pedisse para explicar seu propósito em uma frase clara, você conseguiria? Não suas metas. Não o que você espera que aconteça um dia. Seu propósito. O motivo pelo qual você faz o que faz. A coisa que dirige cada grande decisão. Se você não consegue responder isso imediatamente e com clareza, você não tem clareza. Você tem confusão. E confusão, se não for resolvida, vai queimar anos da sua vida. Carnegie não gastava tempo em projetos que pareciam bons, mas não levavam a lugar nenhum. Ele não perseguia oportunidades só porque elas existiam. Ele construía com precisão cirúrgica, e precisão exige clareza. A maioria das pessoas hoje está ocupada, sempre se mexendo, sempre fazendo, sempre em movimento. Mas quando você as para e pergunta o que elas estão de fato construindo, elas não sabem dizer. Elas enrolam, listam atividades, descrevem o que fazem, mas não por quê. Isso não é propósito, isso é distração. E Carnegie teria te dito claramente: distração é a coisa mais cara que você vai pagar. Ela custa tempo que você nunca vai recuperar. O segundo hábito
E este surpreendeu Hill quando ele observou pela primeira vez era foco controlado. Carnegie não fazia multitarefa. Ele não espalhava a atenção por 10 oportunidades diferentes esperando que uma desse certo. Ele não dividia apostas, nem jogava seguro diversificando energia. Ele escolhia uma direção e aplicava força esmagadora e implacável até dominar completamente aquela direção. Só então, e apenas então, ele passava para a próxima. Hill viu isso cedo na relação deles e ficou confuso. Ele via Carnegie recusar empreendimentos claramente lucrativos, oportunidades nas quais outros empresários teriam entrado imediatamente. E quando Hill perguntou por quê, a resposta de Carnegie foi simples. Porque isso não serve à missão principal. E se não serve à missão principal, é distração. E distrações matam impérios antes mesmo de serem construídos. Carnegie entendia algo que a maioria não entende. Oportunidade é infinita. Sempre vai existir outro negócio, outra parceria, outra chance de ganhar dinheiro. Mas a atenção é finita. Você só tem tantas horas no dia, tantos dias no ano, tantos anos na vida. E se você divide sua atenção, você divide seu poder. Quem vence, quem constrói coisas que duram, não é quem corre atrás de toda oportunidade que aparece. É quem escolhe um caminho e o domina tão completamente que ninguém consegue competir. Hill documentou esse princípio mais tarde, mas a maioria das pessoas ainda não entende, porque a cultura moderna vive dizendo para você diversificar, ter múltiplas fontes de renda, nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. E isso soa inteligente, soa seguro, soa como sabedoria. Mas Carnegie teria te dito que é uma receita para a mediocridade, porque excelência exige obsessão, e obsessão exige foco. Você não consegue ser obcecado por 10 coisas ao mesmo tempo. Você só consegue ser distraído por 10 coisas ao mesmo tempo. Então eu te pergunto diretamente, no que você está realmente focado agora? Não no que você pensa de vez em quando. Não no que você espera fazer um dia. Em que você está dedicando a maior parte do seu tempo, sua energia, sua capacidade mental. Porque é isso que você está construindo. É isso que vai definir seus próximos 5 anos. Todo o resto, por mais empolgante que pareça no momento, é ruído. E ruído não constrói impérios. Foco constrói. O terceiro hábito, e aqui Carnegie se separava de quase todos os outros da sua época, era a disciplina mental. Carnegie acreditava que a mente humana, se deixada sem controle e sem direção, iria te destruir. Não porque você é fraco, não porque falta inteligência ou talento, mas porque a mente, por padrão, gravita para medo, dúvida e distração. Essas são as configurações naturais. E se você deixa sua mente rodar nessas configurações, ela mata qualquer visão antes mesmo da visão se tornar real. Então, Carnegie treinava a mente do mesmo jeito que um soldado treina para a guerra, diariamente, com dureza, sem exceção. Ele não esperava sentir motivação, não esperava sentir confiança, inspiração ou estar pronto. Ele controlava os pensamentos como um general controla um exército, com estratégia, disciplina e autoridade absoluta. Hill aprendeu muito rápido que isso era inegociável. Se você não consegue controlar sua mente, você não consegue controlar seus resultados. Ponto. E aqui está a parte que a maioria das pessoas perde completamente quando lê sobre esse princípio. Disciplina mental não é pensamento positivo, não é afirmação, visualização ou acreditar muito que coisas boas vão acontecer. É pensamento disciplinado. É recusar que sua mente dispare para cenários de pior caso, desculpas, justificativas de por que você não pode, não deve ou não está pronto. Carnegie não gastava tempo imaginando fracasso. Ele gastava tempo calculando o risco e planejando sistematicamente ao redor dele. E quando o medo aparecia, porque sempre aparece, ele reconhecia, examinava e seguia em frente mesmo assim. Isso é disciplina. Não a ausência de medo, a recusa de permitir que o medo decida por você. A maioria das pessoas hoje é completamente controlada por emoções. Sentem ansiedade e param, sentem incerteza e esperam mais informação. Sentem sobrecarga e se distraem com tarefas mais fáceis. E enquanto sentem, reagem e esperam, alguém está construindo, alguém está se movendo, alguém está ocupando o espaço que poderia ter sido seu. Carnegie não esperava suas emoções darem permissão. Ele não precisava se sentir pronto.
Ele disciplinava a mente para focar no que precisava ser feito e então fazia. E esse único hábito, a capacidade de sobrepor a resistência emocional, gerou mais riqueza do que a maioria verá em 100 vidas. Agora, e isso é crucial, o quarto hábito era a ação imediata. Carnegie não tolerava hesitação. Nenhuma. Ele entendia que nos negócios, na construção de riqueza, em qualquer arena competitiva, velocidade é uma arma. Não velocidade irresponsável. Não impulsividade sem pensamento, mas urgência calculada. Ele decidia mais rápido que os concorrentes. Ele se movia mais rápido. Ele se adaptava mais rápido. E por causa dessa vantagem de velocidade, ele vencia. Repetidamente. Hill documentou isso, mas as pessoas ainda não aplicam. Elas leem sobre a importância da decisão e passam 6 meses tentando criar o plano de negócios perfeito. Elas leem sobre agir e esperam as estrelas se alinharem, todas as condições serem perfeitas, todo o risco ser eliminado. E Carnegie teria te dito, sem rodeios: o momento perfeito não existe. Nunca existiu. Nunca vai existir. O melhor momento para agir é agora. Não porque você está totalmente pronto, não porque você tem toda a informação, mas porque esperar é como você perde. Esperar é como oportunidades fecham. Esperar é como alguém toma o que poderia ter sido seu. Veja como isso aparecia na vida real de Carnegie. Quando ele viu uma oportunidade de consolidar a indústria do aço, ele não passou anos estudando se era possível. Ele agiu em semanas, fez ofertas, estruturou acordos, se moveu enquanto os concorrentes ainda debatiam se a ideia tinha mérito. E quando eles decidiram que era uma boa ideia, Carnegie já tinha vencido. O jogo já tinha acabado antes mesmo de eles perceberem que havia começado. O que isso significa para você agora na sua situação atual? A maioria das pessoas complica demais decisões. Elas querem mais dados, mais certeza, mais validação de outros, mais prova de que vai funcionar antes de tentar. Mas Carnegie entendia que a maioria das decisões é reversível. A maioria dos fracassos é recuperável. E o custo de esperar, o custo da inação, quase sempre é maior do que o custo de estar errado. Então, ele agia. Tomava a decisão, se movia, e se não funcionasse, ajustava e se movia de novo. É assim que impérios são construídos. Não através da perfeição, mas através de impulso. Através de movimento incessante para frente, mesmo quando o caminho não está totalmente claro. E se você é alguém que está preso no modo planejamento há meses, talvez anos, você já sabe exatamente do que eu estou falando. Você não está sendo estratégico, você está com medo. E medo disfarçado de cautela ainda é medo. Só é um medo que soa mais aceitável. O quinto hábito, e este deixa as pessoas profundamente desconfortáveis, era desconforto deliberado. Carnegie não evitava coisas difíceis. Ele não procurava o caminho mais fácil. Ele não escolhia conforto quando a dificuldade estava disponível. Ele buscava desconforto intencionalmente, porque entendia algo que a maioria nunca aprende. Conforto é onde o crescimento para. Conforto é onde a ambição morre. Conforto é onde você, lentamente e quase sem perceber, se torna mediano. E se você está confortável, se sua vida diária parece segura, previsível e fácil, você não está construindo nada significativo. Você está mantendo. Você está sobrevivendo, mas não está crescendo. Hill via esse padrão em todo lugar. Carnegie assumia riscos que deixavam outras pessoas nervosas só de assistir. Ele entrava em mercados que todos consideravam competitivos demais ou perigosos demais. Tomava decisões agressivas, arriscadas, que faziam as pessoas questionarem seu julgamento. E fazia isso de propósito, não porque gostasse de risco por si só, mas porque sabia que qualquer coisa que valesse a pena construir, qualquer coisa que o sobreviveria e mudaria o mundo, existia do outro lado do desconforto. Você não chega lá a partir da zona de conforto. A ponte não existe. Você precisa abandonar o conforto completamente. Aqui é onde a maioria das pessoas falha. E falha de forma previsível, repetida, por gerações. Elas querem o resultado sem desconforto. Querem riqueza sem risco. Querem sucesso sem sacrifício. Querem transformação sem mudança. E isso não funciona assim. Nunca funcionou. Carnegie teria te dito que, se sua vida diária é fácil, se você não encontra regularmente situações que te assustam, te desafiam e te empurram além do que você achava possível, então você não está no caminho de nada grande. Você está no caminho do comum,
E o comum é seguro. O comum é confortável. O comum exige pouco. Mas o comum não constrói impérios. O comum não cria legados. O comum não muda o mundo. Então deixa eu te perguntar algo que talvez doa um pouco. Em que área da sua vida você está escolhendo conforto em vez de crescimento? Onde você está evitando a conversa difícil porque é desconfortável? Onde você está ficando no emprego seguro, no relacionamento previsível, na cidade familiar, porque a alternativa parece incerta demais? Onde você está jogando pequeno porque jogar grande exige arriscar falhar na frente de pessoas que você valoriza? Essa fuga, essa escolha pelo conforto, está te custando mais do que você imagina. Está te custando anos. E você não pode comprar esses anos de volta. Se você está sentindo isso agora, se algo do que eu acabei de dizer te deixou desconfortável, inscreva-se. Porque a maioria das pessoas não vai. A maioria prefere conteúdo que faz sentir bem sem desafiar nada. Mas você não é a maioria. E este canal não existe para a maioria. O sexto hábito, e Hill teve dificuldade com este por anos antes de entender de verdade, era a consistência implacável. Carnegie não dependia de motivação. Ele não acreditava em explosões de inspiração ou períodos de foco intenso seguidos de descanso. Ele acreditava em sistemas. Ele acreditava em fazer as mesmas ações de alto valor todos os dias, no mesmo horário, do mesmo jeito, independentemente de como se sentia. Isso era o que o separava de todo mundo. A maioria começa forte, tem energia no início, tem empolgação. Acredita que desta vez vai ser diferente. Mas quando a empolgação some, quando a novidade passa, quando o trabalho fica repetitivo, chato, sem glamour, elas param. Dizem que vão voltar quando sentirem motivação, mas a motivação não volta e o projeto morre. Carnegie nunca parava, porque ele não operava por emoção. Ele não era movido pelo que sentia naquela manhã, por estar inspirado ou pelo trabalho parecer significativo naquele dia. Ele operava por estrutura, por rotina, por sistemas que ele construiu e que o obrigavam a aparecer independentemente do estado emocional. Hill tentou capturar esse princípio em Pense e Enriqueça, chamou de persistência, mas as pessoas ainda entendem errado. Acham que sucesso exige paixão. E paixão ajuda no começo. Paixão te coloca em movimento. Mas Carnegie teria te dito que paixão é instável. Vem e vai como o clima. O que determina se você constrói algo que dura é se você construiu um sistema que te força a aparecer mesmo quando a paixão acabou totalmente. Isso é consistência. E consistência é a única coisa que compõe. Não talento. Talento sem consistência não produz nada. Não inteligência. Inteligência sem consistência apenas cria desculpas sofisticadas. Consistência é a variável que importa. Aparecer todo dia, fazer o trabalho que precisa ser feito, sentindo vontade ou não, com gente olhando ou não, vendo resultado imediato ou não. É isso que constrói impérios. E se você é alguém que começa projetos com entusiasmo e abandona quando o entusiasmo passa, se você tem um histórico de livros pela metade, negócios pela metade, ideias incríveis que nunca foram a lugar nenhum, você precisa entender esse hábito profundamente, porque sem ele nada mais importa. O sétimo hábito era controle de ambiente, e este é brutal. Carnegie não escolhia sócios com cuidado. Ele projetava todo o ambiente com precisão. Cada relacionamento, cada influência, cada conversa, cada pessoa que tinha acesso ao tempo e à atenção dele. Ele controlava tudo, porque entendia que o ambiente molda a identidade mais rápido do que força de vontade, mais rápido do que disciplina, mais rápido do que motivação. Se você está cercado pelas pessoas erradas, pelas ideias erradas, pela energia errada, você nunca vai se tornar quem precisa ser. Seu ambiente vai te puxar de volta para o comum, sempre. Hill aprendeu isso do jeito difícil. Ele viu Carnegie cortar pessoas sem hesitar, sem culpa, sem explicação. Não porque Carnegie fosse cruel, não porque não se importasse, mas porque aquelas pessoas, por mais bem intencionadas, estavam desacelerando ele, e Carnegie não tinha tempo para lento. Ele não tinha paciência com gente que drenava energia, questionava a visão ou operava com um padrão menor do que o que ele exigia de si mesmo. E quando Hill perguntou como ele podia ser tão frio, Carnegie disse algo que Hill nunca esqueceu. Lealdade às pessoas erradas é deslealdade a você mesmo.
E se você está construindo algo que importa, precisa estar cercado por pessoas que estão construindo no seu nível ou acima. Todo o resto, por mais que você ame, é distração. Aqui está a verdade desconfortável que você já sabe, mas talvez não tenha dito em voz alta. A maioria das pessoas está sendo segurada pelo próprio ambiente, pela cidade onde ninguém pensa grande, pelos amigos que zombam de ambição e chamam de arrogância, pelos familiares de quem elas se recusam a se afastar, mesmo quando esses relacionamentos as drenam. E elas sabem, elas sentem, mas ficam. Porque sair parece deslealdade, porque mudar é difícil, porque se dizem que sucesso de verdade é levar todo mundo junto, mas não é assim que funciona. Você não consegue carregar quem não quer se mover. Você não consegue elevar quem está comprometido em ficar onde está. E enquanto você tenta, enquanto mantém lealdade a quem não compartilha sua visão, seu potencial morre em silêncio. Carnegie teria te dito que, se você está sério sobre construir algo real, precisa auditar seu ambiente sem piedade. As 5 pessoas com quem você passa mais tempo. O conteúdo que você consome. As conversas das quais participa. A cidade onde vive. Os espaços que ocupa física e mentalmente. Tudo. E precisa fazer uma pergunta. Esse ambiente está construindo a pessoa que eu preciso me tornar ou está me mantendo como a pessoa que eu sempre fui? Se for a segunda opção, você precisa mudar. Não um dia. Agora. O 8º hábito era reconhecimento de padrões. E muita gente ignora porque parece abstrato. Mas não é. É a habilidade mais prática que Carnegie tinha. Carnegie não reagia aos acontecimentos. Ele os estudava. Ele procurava padrões em mercados, comportamento humano, ciclos econômicos. Ele perguntava por que as coisas aconteciam do jeito que aconteciam. E essa obsessão por padrões dava a ele uma vantagem que ninguém tinha. Ele via mudanças de mercado antes de acontecerem. Ele previa como concorrentes responderiam aos movimentos dele. Ele identificava oportunidades enquanto todo mundo ainda estava confuso sobre o que estava acontecendo. Hill documentou isso como uma das habilidades mais valiosas que Carnegie ensinou, a capacidade de ver o que outros não veem. Não por intuição mística, por observação detalhada, paciente e implacável. E aqui está o que a maioria não percebe. Você está vivendo padrões agora, nos negócios, nos relacionamentos, nas finanças, em toda a área da sua vida, padrões estão se repetindo, os mesmos problemas aparecendo com formas diferentes, os mesmos resultados surgindo apesar de esforços diferentes. E a maioria desses padrões é previsível se você estiver prestando atenção. Mas você não está. Você está reagindo, apagando incêndio, lidando com a crise do dia sem nunca parar para perguntar por que o mesmo tipo de crise continua acontecendo. Carnegie teria te dito para parar, dar um passo atrás, olhar os últimos 6 meses ou 1 ano da sua vida e perguntar: o que se repete? O que eu estou fazendo que não funciona? E por que eu continuo fazendo? Esse nível de autoconsciência é raro. A maioria vive sem nunca fazer essas perguntas. Mas isso também é a diferença entre quem muda e quem apenas reclama que nada muda. Se você quer resultados diferentes, precisa identificar o padrão que cria seus resultados atuais. E precisa quebrá-lo, não gradualmente, decisivamente. O 9º hábito, e este surpreende porque parece contradizer o resto, era descanso estratégico. Carnegie era conhecido pela intensidade, pela força implacável, por não parar até terminar, mas ele também entendia que mente e corpo precisam de recuperação real. Não como prêmio por trabalhar duro, como requisito para performance sustentada. Ele não se queimava porque construiu descanso no sistema desde o começo. Dormia bem. Separava tempo para pensar sem pressão. Ele não confundia exaustão com produtividade. E Hill aprendeu algo observando isso. Quem trabalha mais duro nem sempre é quem alcança mais. Quem alcança mais é quem trabalha com inteligência e recupera completamente. Hoje muita gente usa a exaustão como medalha. Se orgulha de dormir pouco, trabalhar demais, estar sempre ocupado, não tirar férias há anos, e Carnegie olharia isso e veria fracasso prestes a acontecer, porque intensidade insustentável leva ao colapso, e colapso apaga tudo o que você construiu. Se você quer construir algo que dure, precisa construir um ritmo que você consiga manter. Não por 1 mês, não por 1 ano, por décadas. Foi isso que Carnegie fez.
Foi isso que permitiu que ele dominasse por tanto tempo. Ele entendia que descanso não é fraqueza, é estratégia. Agora chegamos ao 10º hábito. O que choca as pessoas. O que levou anos para Hill entender plenamente. O que Carnegie vivia, mas raramente dizia em público porque deixava as pessoas desconfortáveis. E o que separa, de forma fundamental, quem constrói riqueza de quem apenas a acumula. Você está pronto? Porque isso vai desafiar tudo o que te ensinaram sobre sucesso, riqueza e o que significa ser uma boa pessoa enquanto constrói um império. Carnegie acreditava que riqueza não era uma conquista. Não era um troféu. Não era algo que você acumula para provar valor ou exibir status. Ele acreditava que riqueza era uma responsabilidade, mas não do jeito que a maioria pensa quando ouve isso. Ele não acreditava em ser generoso desde o começo. Ele não acreditava em distribuir dinheiro enquanto ainda estava construindo. Ele acreditava em algo muito mais desconfortável. Construir a riqueza primeiro com eficiência implacável e zero desculpas, e depois usá-la para criar algo que sobrevivesse a você. Construir poder primeiro, doar depois. Não porque doar cedo seja errado, mas porque doar sem poder gera impacto limitado, e Carnegie queria impacto máximo. Aqui é onde as pessoas travam, porque nos ensinaram que você deve ser generoso desde o primeiro dia, que deve doar enquanto constrói, que seu sucesso deve beneficiar todo mundo imediatamente, e há valor nisso. Mas Carnegie teria te dito que se você doa antes de ser poderoso, seu alcance é limitado, seu impacto é pequeno, sua capacidade de mudar sistemas é mínima. Mas se você constrói poder primeiro, se domina sua indústria primeiro, se cria riqueza massiva primeiro com foco total e sem distrações, então sua doação muda sistemas inteiros, constrói bibliotecas que educam milhões, financia pesquisas que avançam a civilização, cria infraestrutura que serve comunidades por gerações. E foi exatamente isso que Carnegie fez. Ele construiu a US Steel sem pedir desculpas, competiu de forma dura, tomou decisões que destruíram concorrentes. Acumulou riqueza em escala tão grande que se tornou um dos humanos mais ricos que já existiram. E as pessoas o odiavam por isso. Chamavam-no de implacável. Chamavam-no de ganancioso. Diziam que ele não ligava para ninguém além de si mesmo. E Carnegie não se defendia. Ele não tentava ser amado enquanto construía. Ele apenas continuava construindo. E então, na segunda metade da vida, com o império pronto, ele doou quase tudo. Construiu mais de 2.500 bibliotecas. Financiou educação em níveis nunca vistos. Mudou comunidades permanentemente. Criou instituições que ainda existem hoje, mais de um século depois da morte dele. Hill lutou com isso por anos. Porque não encaixava na história que as pessoas queriam ouvir. As pessoas queriam acreditar que você pode ser universalmente amado e extremamente bem-sucedido ao mesmo tempo, desde o começo, que dá para deixar todo mundo feliz e ainda construir um império, que dá para evitar decisões difíceis e ainda dominar. Mas Carnegie mostrou a ele que existe uma sequência. Primeiro você constrói, depois você doa. E se você inverte essa ordem, se tenta ser generoso antes de ter poder real, você continua fraco, continua limitado. Seu impacto continua pequeno. Isso não significa que Carnegie fosse sem coração. Significa que ele entendia que poder é necessário para criar mudança duradoura, e poder vem de vencer primeiro, não de ser querido. Então aqui está a pergunta com a qual você precisa sentar. A pergunta que vai determinar se você vai aplicar isso ou apenas concordar e esquecer amanhã. Você está tentando ser generoso com recursos que ainda não tem? Está tentando agradar pessoas enquanto ainda está construindo a base? Está priorizando ser amado em vez de ser eficaz? Está tomando decisões para parecer bom, em vez de tomar decisões que realmente te movem para frente? Porque se você está, e a maioria está, você está seguindo um caminho que parece justo, mas não leva a lugar nenhum. Parece bom no momento. Faz você parecer uma boa pessoa. Mas não constrói impérios. Não cria mudança duradoura, não te dá o poder necessário para ajudar em escala. Carnegie não se importava se as pessoas gostavam dele enquanto ele construía. Ele se importava se respeitavam o que ele construiu. E depois que construiu, depois que acumulou mais riqueza do que poderia gastar, ele usou esse poder para criar algo que o ultrapassou por um século.
Esse é o 10º hábito, e ele choca porque te obriga a encarar a diferença entre intenção e impacto, entre se sentir bem e fazer o bem, entre ser confortável e ser poderoso. E a maioria nunca vai aceitar isso. Vai ouvir e rejeitar imediatamente. Vai dizer que é duro demais, frio demais, egoísta demais. Mas Carnegie não construiu legado sendo confortável, ele construiu sendo eficaz. E eficácia exige escolhas que a maioria nunca fará. Agora junta tudo isso. Esses 10 hábitos, que Carnegie ensinou a Hill ao longo de 2 décadas, que construíram um império que mudou o mundo, não são segredos. Não estão escondidos em texto antigo, não são reservados para poucos. Eles só são desconfortáveis. Exigem clareza quando a maioria escolhe distração, exigem foco quando a maioria escolhe variedade, exigem disciplina quando a maioria escolhe conveniência, exigem ação quando a maioria escolhe planejar para sempre. Exigem desconforto quando a maioria escolhe segurança. Exigem consistência quando a maioria escolhe emoção. Exigem controle de ambiente quando a maioria escolhe lealdade às pessoas erradas. Exigem reconhecer padrões quando a maioria escolhe reagir. Exigem descanso quando a maioria escolhe exaustão como identidade. E exigem a disposição de construir poder antes de distribuí-lo, ser eficaz antes de ser amado, criar impacto que dura em vez de aprovação que passa. Hill passou 20 anos estudando isso de perto, observando Carnegie viver, documentando, analisando. E quando finalmente escreveu, quando publicou Pense e Enriqueça, ele suavizou. Ele tornou mais digerível para as massas. Tornou inspiracional em vez de operacional. E milhões leram. Milhões se inspiraram. Mas a maioria nunca aplicou o que Carnegie realmente viveu. Porque Carnegie não vendia inspiração. Ele demonstrava dominação. Ele mostrava o que é necessário para construir algo que muda o mundo. E existe uma diferença fundamental. Se você ficou comigo até agora, até este exato momento, você é diferente. Você não está procurando motivação que some amanhã. Você está procurando estrutura que dura. Você não está procurando conforto. Você está procurando verdade. E a verdade é esta. Esses 10 hábitos funcionam. Funcionaram em 1908, quando Carnegie era o homem mais rico do mundo. Funcionam hoje, em 2025. Mas só funcionam se você aplicar. Não de forma seletiva, escolhendo os que parecem bons e ignorando os que te desafiam. Por completo. Os 10. Não quando der vontade. Todo dia. Não quando for fácil. Principalmente quando for difícil. Inscreva-se neste canal agora. Porque a maioria não vai. A maioria vai assistir, se inspirar por 1 hora e voltar exatamente para o que fazia antes. Vai escolher conteúdo que faz sentir bem sem exigir nada. Mas você não é a maioria. Se fosse, você não estaria aqui. E este canal não existe para a maioria. Ele existe para quem está disposto a fazer o que Carnegie fez. Construir primeiro, vencer primeiro, criar algo que o sobreviva. A maioria não vai se inscrever porque prefere motivação à verdade. Mas se você é diferente, prove. Inscreva-se agora. E agora eu quero que você faça algo. Vá aos comentários agora e responda uma destas 2 perguntas. Qual desses 10 hábitos você acha que as pessoas mais ignoram hoje? Ou vá mais fundo. Você acha que o problema é a mensagem ou o problema é que as pessoas não têm consistência para aplicar? Eu vou ler cada comentário e vou responder os que mostrarem que você está pensando de verdade, não apenas reagindo. Os que mostrarem que você está disposto a ser honesto sobre onde está e o que precisa mudar. Bem-vindo ao caminho que Carnegie trilhou. Não é fácil, não é confortável, não promete te fazer se sentir bem, mas funciona, e isso